Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, hoje a gente vai falar sobre uma passagem aqui na Bíblia Sagrada, uma passagem que é muito pouco lida nas igrejas, mas de uma importância muito grande. E nós vamos conversar, vamos meditar nessa passagem, tá? Tira um tempo para você assistir esse vídeo todo, não assiste com pressa. Se você não puder assistir agora, salva ele e assiste com calma, mas assiste esse vídeo todo, do começo ao fim, porque é uma passagem, uma palavra muito forte para todos nós. Para você que é evangélico, para você que é católico, para você que não é nenhuma dessas duas religiões, é para todos. A Bíblia é para todos. Então vem comigo. Então, amados, pega a tua Bíblia aí, tua Bíblia de papel ou a tua Bíblia online, tá bom? E a gente vai ler Ezequiel 34. Ezequiel 34. A gente vai ler sobre essa passagem, como eu falei, pouco, mas muito pouco lida nas igrejas, tanto nas igrejas católicas como nas igrejas evangélicas. Bora ler. Pessoal, tá começando a ventar aqui, acho que vai vir uma tempestade. Estou gravando aqui no terraço, ó, tá até para escutar os barulhos do trovão, porque tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. Um calor assim insuportável. Então, se ela vier mesmo, deve vir até muito forte, porque o calor que está fazendo aqui não é mole não. Vamos lá. Ezequiel 34. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleces, a doente não curastes, e a que branda não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas domina sobre elas com rigor e dureza. A gente vai falar primeiro nessa primeira parte. Como vocês viram aí, essa palavra está falando para os homens que fazem a obra de Deus. E pastores aqui, amados, não quer dizer que é só o pastor da igreja evangélica. O pastor é o padre, é um bispo, é ser bispo, é um obreiro, é um levita, é um diácono, é todo aquele que faz a obra de Deus. É um pastor, é uma pastora, porque cuida de almas. Então não se engane quando o título dessa passagem pensando que é apenas para os pastores evangélicos. Não, é para todos nós, inclusive para você que está aí do outro lado, que faz a obra de Deus. Independente de qual seja a sua religião, você também é um pastor de alma, uma pastora de almas. Então, aqui ele mostra o pastor que ele faz tudo para ele, mas quando tem uma ovelha desgarrada, ele não vai buscar. Tem uma ovelha doente, ele não faz nada para poder curar aquela ovelha. Ele, pelo contrário, ele é rude, ele quer ter autoridade. Ele se acha, por ele ser um pastor, ele se acha que ele está acima das ovelhas. Mas o próprio Senhor Jesus deixou bem claro para a gente que maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Isso muitos também não pregam. A humildade vem disso, da gente servir. A gente não está aqui para ser servido. Se você está aí
Se você usa o cargo que você tem, se você é um pastor, um bispo, um padre, um cardeal, um obreiro, um missionário, um apóstolo, o que você for. Se você quer que as pessoas sirvam a você, então já começa por aí. Então essa palavra cabe para você. Você é um pastor infiel. Você faz parte dessa profecia aqui. Porque quando a gente realmente está para servir a Deus, a gente aprende a servir ao próximo. A gente não se acha melhor no patamar porque eu tenho tantos anos de igreja. Porque eu sou pastora daquela igreja. Porque eu sou padre daquela igreja, daquela grande catedral, daquele grande monumento. Não tem isso, amados. A humildade faz parte de servir. E quem não é humilde não serve. Vamos continuar lendo. Assim se espalharam, as ovelhas se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para de todas as feras do campo. Portanto, as espalharam. Gente, está escuro aqui, deu uma escurecida, está muito cedo ainda, mas como vai chover, e aí para mim ler fica um pouquinho difícil, porque esse óculos aqui já é um fundo de garrafa. Então, deixa eu virar para cá para ver se consigo enxergar melhor, ficar mais claro. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Portanto, se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Por falta de pastor, os meus pastores não procuram. Por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentar a si mesmo e não apacentar as minhas ovelhas. Vamos falar sobre isso. Amados, uma igreja é uma congregação de pessoas. Ali tem pessoas de todas as maneiras que a gente possa imaginar. Pessoas que estão ali pela fé, tem pessoas que estão ali por interesse. Existem todos os tipos de pessoas, como em qualquer outro lugar. O pastor, ele tem uma função muito importante. O pastor, que eu digo todos aqueles que cuidam de almas, tem uma função muito importante. Quantas pessoas saem da igreja? Quantas pessoas saíram da sua igreja? E vocês, muitas vezes, viram as costas, porque, saiu da minha igreja, não é mais de Deus, não posso ter mais amizade, não posso nem dizer bom dia, porque deixou de ser de Deus, deixou de ser homem de Deus, mulher de Deus, e deixa as ovelhas desgarradas. Muitas pessoas estão no mundo hoje. Claro, a culpa não é só da pessoa que não foi atrás, porque se a pessoa realmente tivesse um compromisso com Deus, se a pessoa tivesse alicerçada mesmo na rocha, pode vir a tempestade que for, mas ela permanece. Mas tem pessoas, como eu falei, de todos os tipos dentro da igreja. Tem pessoas que estão ainda muito frágeis, muito crianças na fé. Então, se alguém saiu da sua igreja porque você disse alguma coisa, porque você fez alguma coisa, vá até essa pessoa. Não deixa essa alma, não deixa essa ovelha servir de pasto para feras. Não deixa essa ovelha ficar desgarrada. Vai atrás. Não é porque a pessoa não está mais na sua igreja, que a pessoa não é de Deus, que a pessoa não pode mais ter contato com você. Uma das coisas mais horríveis, eu não aceito, jamais vou aceitar isso, de achar que só uma igreja que tem Jesus, só uma igreja que, só aqueles ali que vão ser salvos. A salvação não está em igreja, amados. A salvação nunca vai estar em igreja. Você pode ser católico fervoroso, você pode ser beato de igreja, você pode ser aquelas mulheres que amanhecem, dormem, só falta botar a cama e dormir dentro da igreja. Sua salvação, amados, nunca vai estar
numa igreja. A sua igreja é só um lugar de congregar, um lugar feito por homens, ok? Onde tem um homem ou tem uma mulher ali pregando, ministrando a palavra, o louvor, mas é uma construção humana. Nunca vai te salvar, mas o que te salva é Jesus Cristo. Então, vá atrás das ovelhas desgarradas. Não seja esses pastores infiéis que só querem para eles, querem tudo para eles. Honra, sim, muitos pastores por aí querem honra, querem louvor, querem adoração, querem ser paparicado. E tem muita gente, amados, muita gente que realmente só falta botar a colher na boca do pastor para ele poder comer. Né? Verdade? Você conhece pessoas assim? Com certeza, todos nós conhecemos pessoas que vivem para agradar o homem, para fazer para o homem. Muitas vezes não fazem nem pela família. A família fica lá abandonada, mas fazem para agradar o homem, para chamar a atenção do homem. Amados, toda vez que a gente faz para o homem, a gente está deixando de fazer para Deus. Esse papo de falar, se eu estou fazendo para o meu pastor, para o meu missionário, para o meu padre, eu estou fazendo para Deus. Não, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para Ele. Fazer para Deus é diferente. Quando a gente faz para Deus, o que Deus quer da gente é muito diferente do que a gente faz. Você pode fazer para agradar, porque você é gentil, não custa nada você fazer. Mas não pense que você está fazendo para Deus porque você não dá. Porque aquele homem ali ou aquela mulher que você está fazendo é pecador, igual você. Às vezes, amado, tem mais pecado do que você. Porque quando você não está perto e quando está essa pessoa, sabe o que é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Às vezes, a pessoa que a gente pensa é pior, está com mais pecados do que a gente. Então, não faça nada para homem, para agradar homem, porque você vai se decepcionar. Uma hora você vai se decepcionar. E a palavra é muito séria. Esses pastores infiéis, eles jogaram muitas pessoas no mundo. Hoje tem várias pessoas fazendo tudo de errado por aí fora. E você conversa, já fui da igreja tal, já fui da igreja B, C, D. Saí de lá por causa disso. Claro, sempre as pessoas vão arranjar uma desculpa, mas no meio dessas desculpas sempre tem alguma verdade. Então, muitos que estão lá fora hoje foram os próprios da igreja que jogaram essas pessoas lá fora. Muitos dentro das igrejas querem o mal dos que estão dentro da igreja, querem ver essas pessoas fora da igreja. Que isso? Que amor é esse? Que amor é esse? Ou melhor, isso não é amor. Isso é um falso pastor, um pastor infiel, um pastor que ele quer para ele, só para ele, só para ele. Vamos continuar aqui? Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todas as habitações da terra. Gente, olha o raio. Vai cair uma tempestade. Gente, tá muito difícil para mim ler, tá muito escuro aqui. Em bons pastos as apacentarei,
e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las com juízo. Amados, vamos falar sobre isso. O próprio Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Como vocês já escutaram várias vezes, de Deus não se zomba, a gente não engana Deus. E ele sabe o que tem acontecido com as ovelhas. Ele sabe daquelas almas que um dia estavam lá dentro das igrejas, católicas, evangélicas, igrejas no mundo todo. E por motivos, muitas vezes motivos, como eu já falei ainda há pouco, outras pessoas de dentro da igreja jogaram aquelas pessoas no mundo. Mas o próprio Deus vai buscar, o próprio Deus vai resgatar, como ele está dizendo aqui, e vai colocar essas pessoas nos altos montes de Israel. O que quer dizer com isso? Porque ele vai tirar toda aquela sujeira, toda aquela imundície que o mundo deixou no coração dessas pessoas e vai trazê-las de volta. Por quê? Porque quando Deus quer usar uma pessoa, quando uma pessoa tem o propósito de Deus na vida dele, dela, amados, nem o inferno inteiro vai impedir. Se Deus quer usar uma pessoa, se Deus tem propósito na vida de alguém, essa pessoa pode ter sido jogada no mundo até por um pastor infiel, por um pastor falso. Mas eu te digo, o próprio Deus vai resgatar essa pessoa. Como? Ele que sabe, do jeito dele. Mas ele vai. Não existe nada que seja impossível para Deus. Então, amados, a gente tem que aprender que o nosso Deus, ele é o verdadeiro pastor, o pastor que jamais abandona uma ovelha, um pastor que jamais vai pegar a ovelha e jogar lá fora no mundo. Não vai. Pelo contrário, ele vai resgatar. Ele está para resgatar. Amados, ó, eu estou gritando já porque começou a chuva aqui. O barulho está muito alto aqui para mim falar. Eu tive que aumentar a minha voz. Chuva de bênção porque estava muito calor aqui no Rio de Janeiro. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Instagram do canal, Andréia Apaixonada por Animais, que eu atendo lá, tá bom? Falo com vocês no Instagram. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E a chuva de bênção, porque está muito calor aqui no Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos.